Que Deus abençoe a todos e tenham todos uma excelente recepção e que, sobretudo, você venha receber a instrução espiritual e venha compreender essa instrução. Que o Espírito Santo venha iluminar o seu entendimento para que você compreenda a palavra dele e possa, então, obedecê-la. Nosso texto de hoje, da nossa meditação, interessante, é aquela palavra que Jesus falou. Jesus falou assim: mas a hora vem, e agora é, e agora é, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Quer dizer, Jesus disse: vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que significa adorar a Deus em espírito? Em espírito significa adoração inteligente, racional, aquela adoração que está ausente da emoção, do sentimento, sabe? Quando a pessoa está naquela emoção, naquela comoção por conta da música, do hino, e ela se entrega àquela comoção, então, muitas das vezes, ela recebe um espírito enganador porque ela se envolveu sentimentalmente, emocionalmente naquele louvor. Ora, Deus é racional, Deus é inteligência, Deus é sabedoria. O Espírito de Deus é o espírito de sabedoria, não o espírito de emoção, não é verdade? Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, o nosso louvor, a nossa adoração é espiritual, é em espírito, quer dizer, sincera. A gente pensa, a gente raciocina. Quando, por exemplo, eu estou adorando a Deus em espírito, eu estou procurando as palavras certas para adorá-lo, para exprimir a minha gratidão para com Ele. Eu faço lembrar que eu sou grato por tudo que Ele me tem feito, pela minha libertação, pelo meu livramento, pela minha salvação. Então, eu reconheço, mas com inteligência. Não na base de aleluia para lá, aleluia para cá, amém, aleluia, aleluia, aleluia. Isso não é uma adoração em espírito. É claro, você pode falar aleluia, graças a Deus, e estar ausente de emoção. Mas, normalmente, as pessoas se entregam àquela comoção, sabe? Aquela comoção, aquela choradeira, aquele entusiasmo, que não tem nada a ver de adoração em espírito. Porque eu quero que você saiba, eu quero que você tenha consciência de que Deus, o Pai, o Deus Pai, está buscando, procurando pessoas que o adorem em espírito, quer dizer, com inteligência. Com inteligência. Aliás, ele mesmo fala lá para Israel, através do profeta Jeremias, ele diz assim: olha, eu vou lhes dar pastores que o guiem com inteligência, com inteligência. Quer dizer, Deus não quer
que nós sejamos sentimentais, que nós sejamos emotivos. Você pode verificar, as pessoas emotivas normalmente são prejudicadas, são fracassadas, porque elas são emotivas. Elas dão mais vazão ao coração, ao que sente o coração, do que propriamente a inteligência. Então, esse tipo de adoração não serve para Deus. Deus quer uma adoração independente de qualquer sentimento. Por exemplo, apenas a título de exemplo, você às vezes você não tem vontade de ir na igreja, não é? Você não tem vontade. Você está, digamos assim, desmotivada, você está sem nenhuma vontade de sair de casa, deu aquele desânimo, né? Esse sentimento é um sentimento da carne, é uma emoção, digamos assim, negativa. Mas aí, mesmo sabendo, mesmo sentindo esse mal-estar, a sua cabeça diz assim: não, mas você deve ir na igreja, porque hoje é o dia do Senhor. Então, você obedece à sua cabeça, você obedece àquela direção, àquela inspiração. Não, realmente, o Espírito Santo está me tocando, quer dizer, está me falando para que eu vá hoje buscá-lo, adorá-lo na igreja. Então, quer dizer, por um lado você sentia aquele mal-estar, aquele desânimo, aquela moleza, sabe? Aquela moleza que não dá vontade de fazer nada, não é? Todo mundo tem isso uma vez na vida, pelo menos. Como não tem, não é verdade? Mas eu estou tratando da inteligência. Às vezes, o corpo não quer, mas o intelecto quer. E Deus quer o que vem do intelecto. Ele quer o louvor que vem da cabeça, da inteligência. Lembra quando Jesus, Filipe procurou Jesus e disse: olha, tem uns gregos aí que querem vê-lo, querem conhecê-lo. E Jesus sabia que os gregos eram os mais inteligentes, intelectuais que havia naquela época. Então, quando ele ouviu que os gregos queriam conhecê-lo, então Jesus disse: é chegada a hora do Filho do Homem, referindo-se a si próprio, ser glorificado. Quer dizer, Jesus só é glorificado quando se apela para a inteligência, para a sabedoria. Então, o texto que nós lemos lá em João capítulo 4, versículo 23, está aí na tela, para você também acompanhar comigo. A hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores, os verdadeiros, os autênticos adoradores, adorarão o Pai, o Deus Pai, em espírito, quer dizer, na inteligência. Não é que você tem que falar palavras bonitas, mas você fala aquilo que você realmente, que vem na sua cabeça, que o Espírito dá a você, porque o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, nos ensina a orar, a adorar ao Pai em espírito e em verdade. Então, adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em verdade quer dizer dentro da palavra dele. Quando você lê os salmos, você vê a adoração espiritual, em espírito e em verdade. Quando você lê os salmos, aqueles versículos magníficos de adoração, ó Senhor, grande é o teu nome. Quer dizer, o salmista exalta a Deus, reconhece a grandeza do seu nome. Então, quando você lê os salmos, você vê que ali você encontra adoração ao Pai em espírito e em verdade. Porque
São estes que os pais procuram para seus adoradores. São esses. E você, amiga e amigo, então, quando você for na igreja hoje, quando for no domingo, por exemplo, domingo vai ser o grande dia, né? O último dia. Dá licença. Domingo vai ser o último dia da festa. O grande dia. O dia do derramamento do Espírito Santo. Então, lá de Jerusalém, exatamente lá do cenáculo, onde desceu pela primeira vez o Espírito Santo, aí em Jerusalém, você está vendo imagens de Jerusalém, e daí, dessa cidade, especialmente do cenáculo, 3 bispos estarão ministrando, orando, clamando em português, em espanhol e também em inglês, para todo mundo vai participar. Toda a Igreja Universal do Reino de Deus, em todo o mundo, vai participar dessa oração para receber o Espírito Santo. Então, há de ser que você ali, no templo onde você estiver, seja no templo de Salomão, seja na igreja a Igreja Universal do Reino de Deus, lá da João Dias, lá do Rio de Janeiro, o cenáculo, onde quer que você esteja na Igreja Universal do Reino de Deus, seja a igreja bonita, seja a igreja assim, catedral, ou seja uma igreja simplesinha, ou mesmo aí dentro da prisão, não importa o lugar, se você estiver sintonizado, você pode ter certeza, o Espírito Santo vai descer sobre você neste domingo. Domingo é o grande dia, é o último grande dia da festa, a festa da descida do Espírito Santo. Nós vamos ouvir uma canção bonita neste momento e voltaremos já com testemunhos magníficos que testificam a descida do Espírito Santo sobre essas pessoas. Vamos ouvir. Neste domingo, no último dia do jejum de Daniel, o grande dia do derramamento do Espírito Santo. Assim como no passado, a profecia do recebimento do Espírito Santo se cumpriu no cenáculo, no dia de Pentecostes, onde 120 foram batizados com o Espírito Santo e 3.000 se converteram. É neste mesmo lugar, direto do cenáculo em Jerusalém, que 3 bispos, ao vivo, irão ministrar o derramamento do Espírito Santo sobre toda a igreja. E para celebrar esse glorioso dia, vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Domingo, o grande dia do derramamento do Espírito Santo sobre toda a igreja. Às 6 da manhã, venha em jejum, às 9h30 e ao cair da tarde, às 18 horas, no Templo de Salomão, ou em uma igreja universal do Reino de Deus mais próxima de você. Muito bem. Então, neste domingo, às 6 da manhã, nós temos a primeira reunião do jejum. Eu estava lendo o texto sagrado e me impressionou quando diz assim que no primeiro dia da semana, que é domingo, bem cedo, Maria Madalena veio ao túmulo. Ela veio trazendo ervas aromáticas para colocar no corpo de Jesus. Mas quando ela chegou lá, a pedra do túmulo tinha sido removida e ela não viu ninguém. Jesus havia ressuscitado e um anjo apareceu para ela. E Jesus apareceu para ela. Jesus. Primeira pessoa que Jesus apareceu foi para Maria Madalena. Quem era Maria Madalena? Era uma santa? Era uma mulher pura, puríssima? Não. Jesus não apareceu primeiro para Maria, a que tinha sido mãe dele.
nem muito menos para José, que tinha servido como seu pai. Jesus foi aparecer exatamente para a mulher que tinha sido a mais desprezível, mais desprezada, mais rejeitada da sociedade. A mulher mais endemoniada. Ela tinha 7 demônios, 7 espíritos, 7 encostos. Você pode imaginar como era Maria Madalena, como era a vida de Maria Madalena. Era uma mulher vulgar, vulgar demais. No entanto, ela foi liberta dos 7 demônios por Jesus e tornou-se uma nova criatura. Uma nova criatura. E porque ela foi honrada com a presença de Jesus, foi a primeira mulher ter visto Jesus ressuscitado. Ali, a primeira mulher não, a primeira pessoa no mundo ter visto Jesus ressuscitado. Então, ela foi honrada pelo Senhor Jesus. Talvez você seja essa pessoa que tenha sido desonrada, desprezada, injustiçada. Talvez você seja aquela pessoa que diga assim, puxa, eu não sei nem por que eu vim a esse mundo. Se a vida é isso que eu estou vivendo, eu prefiro a morte. É porque você não conheceu Jesus. Por isso que você amaldiçoa a sua vida. Mas, neste domingo, às 6 da manhã, nós temos aquela reunião bem cedo, que, a exemplo de Maria Madalena, você também pode conhecer Jesus, ver o Jesus ressuscitado na pessoa do Espírito Santo. Aqui no Templo de Salomão, às 6 da manhã, chegue antes das 6 horas. Mas, bispo, 6 horas é muito cedo, eu tenho que dormir mais cedo, eu tenho que acordar mais cedo e de madrugada. É verdade, mas o que você vai ganhar com isso? O que vale mais? Você sacrificar 1 hora, 2 horas de sono e ter a vida, a própria vida, o próprio Espírito de Deus descendo sobre você, ou você continuar vivendo a vida que você está vivendo? Então, neste domingo, 6 da manhã, aqui no Templo de Salomão, em jejum. Se você puder ir em jejum, se você não puder ir em jejum, vai do jeito que você pode. Às 9h30, nós temos aquela reunião especial quando o bispo Clodomir está fazendo 7 orações. Então, além do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, nós teremos aquela reunião toda especial para as pessoas que estão doentes, enfermas. Agora, às 18 horas, ao cair da tarde, a Bíblia fala muito do ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos necessitados. E ao cair da tarde de domingo, você que tem problema com seus filhos ou com seus pais, você que quer aprender sobre as profecias bíblicas, você que quer aprender sobre a palavra de Deus, que vai acontecer, que já está acontecendo neste mundo, que vai acontecer mais, então, 6 da tarde aqui no Templo de Salomão, tá bom? Você é o nosso convidado. Vamos assistir testemunhos agora. Meu nome é Rose, eu tenho 42 anos e quando eu cheguei na Igreja Universal, eu cheguei com a minha vida destroçada, espiritualmente falando, porque eu tinha tudo. Eu tinha um marido muito próspero, eu tinha uma família maravilhosa, uma filha maravilhosa, eu tinha, aos olhos humanos, tudo o que eu queria. As melhores roupas, as melhores viagens, carros, casas, enfim. Mas eu era vazia. Para preencher esse vazio que eu sentia, eu bebia demais, eu fumava demais, eu chegava a fumar 3 maços de cigarro por dia. Eu cheguei a usar drogas, eu era viciada em narguilé. Era uma coisa tão impressionante que quando eu pegava para fumar, eu passava mais de 20 horas grudada naquele narguilé, naquela garrafa.
Eu era uma pessoa fútil, eu era uma pessoa egocêntrica, eu só olhava para o meu umbigo, eu tinha uma filha, eu vivia bêbada na frente dela, eu tinha um marido maravilhoso, mas que ele não conseguia me brecar, porque eu não tinha limites. Era eu e eu, do jeito que eu queria, como eu queria, e assim eu ia atropelando as pessoas, eu ia magoando de certa forma, né? Eu ia atropelando tudo e todos que passavam pela minha frente. O meu orgulho ele começou a ser quebrado quando o meu marido começou a falir. O meu marido ele faliu de uma forma violenta. Eu costumo dizer que eu dormi rica, eu acordei pobre. Nós tínhamos um comércio muito famoso, era uma padaria-restaurante, 24 horas ela funcionava. Então eu tinha o que eu queria em relação a alimento, né? E nós acordamos e nós demos conta um dia que nós não tínhamos dinheiro para comprar um pão, sendo que nós tínhamos uma padaria. Então o meu orgulho começou a ser quebrado aí. Veio a falência, então eu me vi na necessidade de ou eu buscava Deus de fato e verdade ou eu estaria perdida. Foi quando eu vim para o Templo de Salomão e entreguei a minha vida de fato e verdade no altar, entreguei minha vida para Jesus. Eu sempre ouvi falar do Espírito Santo, né? Porque é o que se prega todos os dias. O Espírito Santo, mas eu não sabia o que era o Espírito Santo. Eu não tinha ideia do que era o Espírito Santo. Como assim, batizada com o Espírito Santo? Até que então eu comecei a me aprofundar, eu comecei a pensar, não, peraí, eu preciso conhecer esse Espírito Santo, porque eu ouvi as pessoas dando seus testemunhos, falando que elas tinham sido batizadas com o Espírito Santo, que elas tinham sido transformadas. E aí, então eu pensei, não, eu preciso conhecer, eu quero isso, eu também quero. Então eu comecei a me aprofundar, a me entregar, eu comecei a me dedicar a essa busca. Eu comecei a falar para Deus, eu quero isso mais do que tudo, eu quero o Espírito Santo. O que eu tenho que fazer? Então eu passei a vir com essa intenção, prestando atenção no que eu tinha que fazer para receber o Espírito Santo. Eu queria conhecer, eu precisava disso para mudar a minha vida. Os meus pensamentos eram só esses, Espírito Santo. Então se eu estivesse dirigindo em casa, não importa o que eu estivesse fazendo, os meus pensamentos, Espírito Santo, eu estava sempre ali ligada na palavra do Bispo Macedo, na Rede Aleluia, eu estava sempre ligada nas coisas de Deus. Aquilo virou uma obsessão, o Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo. E eu me lembro perfeitamente que quando eu cheguei na igreja, eu lembro exatamente que eu dobrei o meu joelho antes de começar a reunião e eu pedi assim para Deus, me limpa e me lava, era o que eu queria, ser limpa e ser lavada por Ele. E assim começou a reunião, eu participei da reunião normalmente, e aí começou a busca pelo Espírito Santo, na hora da busca. E aí, nesse dia, aconteceu o sobrenatural. Eu estava assim, com a cabeça levantada e senti algo muito forte. E nesse momento eu abaixei a minha cabeça, porque eu ia chorar. Só que foi no momento que ele entrou, ele inundou o meu ser. Minha cabeça levantou e eu senti uma alegria indescritível, um gozo real, porque é real, é notório, uma certeza de que Ele estava ali comigo, que Deus era comigo. O Espírito Santo, até então eu não entendia, né? Mas é algo sobrenatural. Esse batismo, ele é indizível. É algo que realmente é real, é o que eu falo para as pessoas. Ele é real, ele acontece, ele é notório, ele entra dentro de você, ele passa a habitar dentro de você e ele começa a fazer uma transformação inacreditável na sua vida, no seu ser, né? Na minha mente. Ele me deu uma nova mente, um novo coração. Eu lembro que depois desse dia, depois que acabou a reunião, quando eu fui para casa, eu peguei meu celular, eu passei um WhatsApp para todo mundo, e a maioria incrédulos, né, que eram os meus amigos, contando que eu tinha sido batizada pelo Espírito Santo. Nasceu dentro de mim um desejo ardente de ganhar almas, porque eu tinha que passar para as pessoas aquilo que eu tinha recebido de Deus. Então aquilo
ardia como fogo. Aquilo eu tinha que passar, eu tinha que contar para o mundo inteiro o que tinha acontecido comigo. Aquele dia foi um divisor de águas na minha vida. Existe uma Rose antes, aquela lá morreu, e existe uma Rose depois do batismo com o Espírito Santo. Aquela Rose egoísta, egocêntrica, ela já não existe mais. Aquela Rose impaciente, que nem ligava para marido, para filho, para casa. Essa Rose morreu. Hoje, meu marido ganhou uma nova esposa, a minha filha ganhou uma nova mãe, a minha família ganhou uma nova Rose, com toda certeza. Hoje, a coisa mais importante para mim é o Espírito Santo. É a voz dele que eu escuto, é ele que me guia. Tudo que eu vou fazer, primeiro, eu peço a direção dele. E uma coisa incrível é que quando ele passa a habitar dentro da gente, é notório o quão ele guia a gente. Porque isso não é um conto de fadas, não é uma historinha, é real. Ele passa a te guiar. Então hoje eu vivo para ele, para o Espírito Santo. Olá, Bispo Macedo, meu nome é Patrícia e eu queria estar compartilhando com o senhor a minha experiência com um dos seus livros, que foi o livro O Espírito Santo. Esse livro, ele marcou realmente a minha vida porque, ao chegar à igreja com tantos sofrimentos, com tanta humilhação na família, com desejo de morte, desejo de suicídio, através de uma amiga da escola eu recebi esse livro depois de alguns anos. Ao ler esse livro, o meu entendimento foi aberto, porque até então eu sabia que existia Deus, mas eu não entendi, achava que se eu fizesse uma oração a Deus, ele estaria no céu e eu aqui na terra e somente isso. Mas ao ler esse livro, eu entendi naquele momento que eu já não estava mais sozinha, que aquele desejo que eu tinha de depressão, aquele desejo de me matar, ele não tinha por que existir. Realmente é uma eterna gratidão e não tem como, assim, não falar desse livro. Para qualquer pessoa que eu tenha oportunidade de doar, é um grande privilégio. Então eu queria agradecer grandemente. O livro O Espírito Santo, do Bispo Edir Macedo, está disponível nas melhores livrarias ou adquira agora com rapidez e segurança para entrega em sua casa através do site arcacenter.com.br. arcacenter.com.br. Pois é, minha amiga, meu amigo, quando a gente fala em Espírito Santo, muitas pessoas realmente... por conta da desinformação, as pessoas têm religiões, as pessoas estão atoladas nas religiões, mergulhadas nas religiões, mas não conhecem o Espírito de Deus. Não é interessante isso? Aliás, é uma coisa terrível, porque se você não conhece o Espírito da vida, como que você vai ter a vida? É ou não é? O Espírito Santo é o Espírito da vida. O Espírito Santo é o Espírito do amor. Do amor. Por exemplo, se você é infeliz no amor, quando você receber o Espírito Santo, acabou. Você será feliz independentemente da pessoa que você casou. Você vai ser feliz independentemente da pessoa que você quer que lhe ame. Porque o Espírito do amor faz você ter esse amor. Então, o Espírito Santo é o Espírito de Deus, é o Espírito do amor, é o Espírito da paz, é o Espírito da sabedoria, é o Espírito de visão, é o Espírito da plenitude de Deus. Então, você que não tem informações do Espírito Santo, saiba, você deve ter informações do Exu, você tem informações da Maria Padilha, da Iemanjá, da Inhansã, é ou não é? Quem não conhece a Inhansã ou Iemanjá, que às vezes no final do ano ou nos finais de ano vão oferecer flores brancas lá no mar para ela, não é verdade? Aquilo é um espírito, aquilo não deixa de ser um espírito, mas nós estamos tratando do Espírito de Jesus. O Espírito que ressuscitou Jesus e que apareceu, depois que ele ressuscitou Jesus, Jesus apareceu durante 40 dias para os seus discípulos. Ora, o Espírito que nós estamos propondo para você receber
é o espírito da ressurreição, é o espírito da vida. Agora, é claro, é como essa senhora acabou de falar. Ela disse assim, olha, quem é esse Espírito Santo? Depois que ela tomou informações do que era o Espírito Santo, ela disse, eu quero esse Espírito. O que eu tenho que fazer para receber o Espírito Santo? Foi essa pergunta que ficou marcada na sua entrevista, no seu testemunho. O que eu tenho que fazer para receber o Espírito de Deus? Então, essa é a pergunta que você tem que fazer para si próprio. Vamos assistir mais um testemunho que vai mostrar o que é o Espírito Santo, como que ele faz a transformação, como que ele enche de alegria aqueles que o têm. E quando a pessoa tem o Espírito Santo, no falar dela, na sua maneira de expressar, explicar a descida do Espírito Santo, o seu corpo não mente, manifesta, esboça aquela presença. Você vê que tem algo diferente na vida dela. Vamos assistir mais esse testemunho. Meu nome é Elisandra, eu tenho 19 anos e cheguei na igreja com o lar destruído. O meu pai era alcoólatra e agressivo, agredia minha mãe na minha frente e na frente dos meus irmãos. E desde pequena ele sempre me rejeitou. E por conta dessa rejeição, nasceu dentro de mim um ódio grandioso por ele. O meu pai, ele ameaçava muito a gente de morte, falava que um dia ia pegar a gente, ia colocar fogo na casa com a gente, com todos nós juntos, né? Ia matar minha mãe e a gente ia ficar sozinho. Então, eu achava que assim, o problema dele era eu. Então, se eu morresse, esse problema ia acabar. Minha mãe ia ficar livre dele e os meus irmãos também. Quando chegava a noite, eu chorava muito, eu era uma pessoa muito triste. E nem mal conseguia dormir também, porque eu sofria, eu tinha muito problema espiritual. Eu via vultos, eu ouvia vozes. De madrugada, às vezes eu nem conseguia dormir, eu tinha insônia. E quando eu conseguia dormir, eu acordava de madrugada de repente, tendo um terror enorme. Eu entrei na igreja e com o tempo, né, veio a proposta do jejum de Daniel. Eu já estava livre de todos os problemas, participando da corrente de libertação, fui liberta. Só que ainda eu tinha esse vazio dentro de mim, né? E eu precisava preencher, só que eu ainda não sabia. Só que aí eu ouvi falar do Espírito Santo. Aí veio a proposta do jejum de Daniel, né? E eu falei, nossa, que loucura! Como assim? Eu vou ficar sem rede social, sem notícia secular, música? Que loucura, né? Não existe. Só que eu sabia que aquilo ia resolver o meu problema. Então eu decidi abrir mão. Eu fiquei esses 21 dias concentrada. Foi difícil, foi uma guerra, mas eu queria. Então, quando faltava uma semana para acabar o jejum, eu recebi o Espírito Santo. A maior alegria da minha vida. O vazio que eu sentia foi preenchido. Não havia mais tristeza. Eu não estava mais sozinha. O pai que eu nunca tive, eu consegui ter quando eu encontrei a Deus. Era uma manhã de domingo e antes de sair de casa, eu tinha falado para Deus, eu falei, meu Deus, eu preciso te conhecer, eu quero te conhecer, eu quero saber quem é o Senhor, mas não pelo que as pessoas falam. Eu não quero saber se as pessoas, elas já te conhecem, se elas são felizes. Não, eu quero sentir essa felicidade, essa paz que as pessoas dizem ter. Eu quero ser preenchida com o teu Espírito. E eu saí de casa determinada a nesse dia receber o Espírito Santo. Então, eu cheguei na igreja, me concentrei, me consagrei, fiz jejum, orei a semana inteira. E na hora da busca, eu comecei a falar para Deus tudo que eu era
eu não queria mais ser, que eu precisava dele. Eu comecei a expressar a necessidade que eu tinha de tê-lo na minha vida. Foi então que na hora da busca eu senti uma alegria imensa, uma paz que inundava o meu ser, uma certeza de que Deus era comigo. Eu saí daquela reunião nas nuvens. Não tinha como não saber que não era Deus ali. Era o próprio Deus dentro de mim. Eu saí com uma felicidade que eu queria abraçar todo mundo. Eu queria falar de Jesus. Falar que Jesus curava, que Jesus salva. Sabe? E que mais ainda, existe a possibilidade de ter Ele dentro da gente. Eu saí de lá muito feliz. E hoje, graças a Deus, eu sou feliz, eu sou realizada. Assim, eu não passo por nenhum tipo de problema que eu passava antes. Eu não sou vazia, eu não sou triste, eu posso estar sozinha. Antigamente eu tinha necessidade de estar com alguém. Hoje eu posso estar sozinha, que eu não tenho medo, eu sei que Ele está comigo. Eu sou protegida por Ele. Hoje Ele me ajuda nos meus problemas, Ele me dá a solução. O Espírito Santo tem me fortalecido até hoje. Eu recebi o Espírito Santo no jejum de Daniel. Meu nome é Janaína, tenho 23 anos. Fiquei 10 anos afastada da igreja. E nesse meio de 10 anos, eu me envolvi com muitas coisas erradas, infelizmente. Drogas, me envolvia com cigarro, bebida, balada todo final de semana. Me envolvi por 10 anos com mulheres. E para mim, aquilo era tudo muito legal, divertido. Só que eu descobri que não. Eu era vazia. Eu era prisioneira dos meus vícios. Entrei em depressão, depois de ter terminado um relacionamento de 5 anos com uma moça. Ela simplesmente rompeu por já ter encontrado outra pessoa e para mim, meu chão caiu. Eu não tinha mais expectativa de vida, porque a minha vida era ela. Eu me encontrei por semanas, eu ficava deitada, não levantava. As minhas irmãs tentavam me reanimar. Do jeito que ela saía, elas voltavam e me encontravam do mesmo modo. Eu andava na rua desesperada, ao ponto de não saber o que eu estava fazendo. Eu acordava no meio da rua e me olhava, tipo, onde eu estava indo. Eu esquecia onde eu estava indo, eu esquecia o que eu estava fazendo. Aí eu tinha que lembrar por que eu saí de casa. Eu voltei mesmo para a igreja na virada do ano. Aí, no mesmo dia da virada, eu decidi não fumar, não beber, larguei todos os vícios. E Deus tirou isso de mim. Também tirou o desejo de mulher de mim, que para mim era gota d'água. Eu tô vazia. Se eu não voltar agora, o Senhor tira o que tá me deixando cair sempre, que era mulher. Ele tirou. Logo em seguida, eu vinha fazendo acompanhamento da reunião do resgate, todo sábado, e veio o jejum de Daniel. Falei, agora deixa. É agora mesmo. O que precisa fazer? E me empenhei. Eu desliguei meu celular. Não tinha mais WhatsApp, não falava com ninguém, não tinha redes sociais, não assistia televisão, nada. Fiz jejum de comida também, tudo que eu gostava. Eu olhava assim, tudo que eu gosto de comer, nada. Porque eu não podia agradar mais a minha carne. E agradei há muito tempo a minha carne. Chega de agradar eu. Vamos agradar o Espírito Santo, ele precisa entrar em mim. Ele precisa ver que aqui é apto para ser uma moradia. Aí, durante o jejum de Daniel, me preparei fisicamente, me preparei para a reunião, mas sabendo que lá eu encontraria. Falei, é hoje. Hoje o dia vai ser incrível. Acordei já com esse pensamento. E realmente foi. É uma sensação que não tem como explicar. É a certeza que não tem como explicar. É a força que eu precisava, que eu nunca tive. É a certeza que eu vou ter muitas coisas para batalhar, eu vou ter muitas coisas a melhorar, principalmente em mim, mas Ele está comigo. E não só ao meu lado, Ele está dentro de mim. Isso ninguém vai tirar. E foi um momento que eu senti o próprio Deus me abraçando e falando, eu estou aqui. E eu só chorava, mas de alegria, porque eu sabia que tudo que eu tinha feito, tudo que eu passei, foi só para hoje encontrar Ele. E mesmo eu tendo errado, Ele me perdoou. E hoje Ele está comigo. E eu tenho uma irmã gêmea, que ela estava acompanhando esse meu retorno. Porque
a minha família já não acreditava em mim. Eu não acreditava em mim. Então, ter encontrado a saída e tendo o alimento, tendo o Espírito Santo, eu cheguei com um sorriso daqui a aqui. Falei, foi hoje, Jéssica, hoje. Aí ela, sério, Janine? Eu falei, tudo que eu precisava, agora eu tenho. Agora nada mais me derruba. Ela me abraçou, todo mundo chorou, porque sabe que se não tiver ele, você vai ser simplesmente só mais uma pessoa. Hoje eu sou uma pessoa realizada. Eu sou feliz, essa felicidade ninguém tira. E não vem através de amigos, não vem através de drogas. Hoje eu sou feliz porque não tenho mais atração por mulher. Ele me direciona. Quando eu preciso de uma ajuda, eu preciso de um conselho, vou precisar tomar uma decisão, ele me direciona. É assim, Janaína, tá errado. Aí eu já me conserto, porque eu tenho que melhorar todos os dias, mas eu sei que é sempre no caminho dele. É a palavra dele, é o que me basta. Então a importância é como se você recebesse um rei. Não tem como explicar. Você vai receber um rei na sua casa. O que você faria? Então, neste domingo, nós teremos às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, além do derramamento do Espírito Santo, no mesmo espírito de todas as outras reuniões, nós teremos também o estudo do Apocalipse. Por que, você pergunta, Bispo Renato, eu preciso me importar com o estudo do Apocalipse? Eu já tenho tantos problemas, minha vida, tanta coisa para me preocupar, vou me preocupar com o fim do mundo? Pois é, mas você não sabe que o Apocalipse chega a todo momento, a cada instante, na vida das pessoas. Apocalipse em forma de problemas, Apocalipse em forma de morte, porque se o mundo não acabar de forma geral, vai acabar para você um dia, se você não estiver aqui quando isso acontecer. Então, o que você precisa entender é que há uma promessa para aquelas pessoas, aqueles servos que leem e praticam as profecias deste livro, como está escrito lá, o próprio Senhor Jesus prometeu. Então, você que é um cristão, você que deseja se aprofundar na intimidade com Deus, não é se aprofundar no conhecimento de teologia, porque se você está procurando teologia, não venha para esse estudo. Mas você que quer se aprofundar na intimidade com Deus, você quer conhecer a Deus e quer saber que você está seguindo a palavra dele, a vontade dele na sua vida e neste mundo. Então, o estudo do Apocalipse vai te dar visão para isso. Por exemplo, neste domingo, nós estamos abrindo o capítulo 12 de Apocalipse, que é um dos capítulos principais de toda a Bíblia, que fala do embate entre o bem e o mal. E você enfrenta o mal todos os dias, mas a pergunta é, como vencer o mal? Como vencer o mal? Como ter a garantia que você vai vencer, não importa as lutas que você travar? Este livro, este capítulo traz este segredo. E nós vamos revelar isso para você neste domingo às 18 horas. Se você quer sempre vencer o mal, não importa as lutas, então venha este domingo, traga a sua Bíblia e venha preparado para aprender. Às 18 horas, no Templo de Salomão. Aqui em São Paulo, em todo o Brasil, você pode acompanhar também esse estudo. Vamos a mais testemunhos do batismo com o Espírito Santo. Meu nome é Rose, eu tenho 48 anos, né? Antes de eu ser batizada pelo Espírito Santo, eu era uma pessoa muito amarga, eu era uma pessoa arrogante, era uma pessoa que eu só pensava em mim, entendeu? Tudo que eu fazia era para mim, eu não tinha assim, nunca me preocupei com ninguém. Devido eu ser, né, desse jeito, eu tive problema no meu casamento, acabei me separando, problemas financeiros, eu adquiri muitas dívidas, né? Acabei também gerando problema de saúde, né? Porque eu acabei ficando uma pessoa nervosa, tive problema no estômago, tudo, né? Então, foi assim que eu cheguei, né? E quando eu comecei, eu era uma pessoa inconstante na igreja. Quando eu via que não dava certo, eu não conseguia, meus problemas eu não resolvia, eu saía, eu me afastava,
né? Foi quando eu cheguei mesmo no fundo do poço, eu não tinha mais para onde correr, principalmente por causa da área financeira. Aí eu vi, né, o jejum de Daniel. Então foi quando eu falei, não, eu tenho que ser batizada nesse jejum, porque eu já estava ali, mas eu não tinha recebido. E foi no jejum de Daniel que eu vi a oportunidade, né, de eu estar recebendo. Então eu comecei no jejum, eu comecei a buscar mais, eu comecei a frequentar mais a igreja. Eu ia mais, né, porque eu falei, eu não aceito sair daqui sem ter recebido esse Espírito. Então eu fiz um voto, falei, Senhor, ou o Senhor me mostra seu Espírito para mim ficar, porque eu via todo mundo falando do Espírito Santo, eu não sabia o que era, né? Eu não tinha noção do que era. Aí eu falei, ou o Senhor me dá o seu Espírito, ou o Senhor me tira, porque eu não aceito. Foi quando eu comecei a buscar, inconstantemente, ia todos os dias e chegava em casa, buscava. Aí na última semana, né, eu falei, olha, eu já não tenho mais para onde correr. Ou o Senhor me dá seu Espírito, ou o Senhor me tira, porque eu já estava sofrendo muito ali, né? Foi quando eu recebi, pedindo a Deus, aí eu recebi o Espírito Santo, foi uma coisa maravilhosa, que eu não esqueço. E foi quando Deus me transformou. Eu buscando, né? Eu pedi para Deus, falei, Senhor, o Senhor me transforma. Porque eu não tenho mais para onde correr. Aí foi quando eu recebi, foi uma coisa maravilhosa. Sabe, já era um peso, aquela coisa, eu me sentia leve. Foi uma coisa maravilhosa. Porque eu vi que eu não estava mais sozinha, eu já tinha alguém que cuidava de mim. E aquela arrogância que eu tinha de não me preocupar com as pessoas, né? Porque eu tinha muita mágoa pelo fato de eu ter me separado. Aquilo tirou, aquele vazio, né? Eu simplesmente... A primeira pessoa assim, que eu tive vontade de sair pedindo perdão para as pessoas, aquelas pessoas que eu pisei, né? Hoje eu sou uma pessoa feliz. Aquele vazio que eu tinha eu não tenho mais. O Espírito Santo, ele me deu a sabedoria, né? Como criar a minha filha. Ele me deu, sabe, a paz, me deu discernimento do meu trabalho. Eu sou uma pessoa mais assim, centrada, né? Através do Espírito Santo. Hoje eu sou uma pessoa tranquila, eu não sou uma pessoa assim agitada, porque eu sei que os problemas vão vir. Mas eu sei que agora sabe, eu tenho uma pessoa que cuida de mim, que me dá a direção, me dá a sabedoria para mim sair e levar isso adiante. Hoje eu trabalho com eventos, né? Trabalho com festa, que já engloba a alegria, né? Você vê felicidade e tudo. Mas eu vejo que ali é uma felicidade que está ali no momento, né? Não é uma felicidade que a gente recebe quando tem um encontro com o Espírito Santo. Que essa felicidade vem de dentro para fora. Não é uma coisa que está ali para ser mostrada para as pessoas no momento. O Espírito Santo leva você a ter essa felicidade para a vida toda. Graças a Deus. Então, minha amiga, meu amigo, você teve aí a palavra do Bispo Renato Cardoso, convidando para domingo agora, na reunião das 18 horas. Essa reunião das 18 horas, ela tem uma importância toda especial, sabe por quê? Porque ela trata da vida física, da família, porque tem oração para os pais, tem oração dos pais pelos filhos e tem oração dos filhos pelos pais, nessa reunião das 18 horas. E também, sobretudo, esse estudo do Apocalipse, que abre a visão da pessoa que quer realmente uma comunhão mais íntima com Deus, para saber como Deus é e como Ele faz a coisa. E é como o Bispo Renato falou, você vai estudar, vai entender o grande embate que haverá entre o bem e o mal no capítulo 12 de Apocalipse, neste domingo às 18 horas. E, sobretudo, o derramamento do Espírito Santo, que vai ser pela manhã, às 6 e também às 9h30 e às 18 horas ao cair da tarde. Todos vocês são muito bem-vindos
em nome do Senhor Jesus, para que venham receber aquilo que Deus nos tem dado. Nós queremos passar para você o que Deus nos tem dado. E se você acha importante o que nós estamos oferecendo, então venha para receber, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Você sabe que muitas são as pessoas que recebem milagres, mas poucas pessoas têm o milagre dos milagres dentro de si. Essa é a proposta da descida do Espírito Santo sobre a sua vida. Deus abençoe e amanhã nós estaremos de volta neste horário, em nome do Senhor Jesus. Até lá.